A disputa entre o União Brasil e os seus parlamentares do estado do Rio teve novos desdobramentos hoje. O presidente do partido, Luciano Bivar, afirmou à CNN que o Ministério do Turismo é cota do partido. A atual ministra, Daniela Carneiro, quer se desfiliar do União Brasil. No entanto, preocupado com o futuro dela no cargo, o esposo de Daniela e prefeito de Belford Roxo, município da Baixada Fluminense, Wagner Carneiro, esteve hoje no Palácio do Planalto para uma conversa com alguns integrantes do governo. Essa é uma apuração de Larissa Rodrigues e a gente conversa com ela agora ao vivo. Larissa, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para quem nos acompanha. Essa história movimentou Brasília, passei o dia atrás dela, Márcio, e agora há pouco consegui confirmar que Vaguinho esteve sim no Palácio do Planalto. Ele se encontrou com André Siciliano, ele que é um secretário especial da Secretaria de Relações Institucionais, a Secretaria do ministro Padilha, responsável, inclusive, por toda a articulação do governo com deputados, eu falo aqui da Câmara dos Deputados, como também com governadores e prefeitos. E André Siciliano, ele é muito próximo de Vaguinho, o que dizem, inclusive, que foi ele que fez a ponte entre Vaguinho e o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula acredita, na verdade, a Vaguinho, a Daniela, muitos votos que teve ali no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que o ajudaram a ser eleito e ser eleito presidente da República. Então, Vaguinho esteve agora, no fim do dia, em conversas no Palácio do Planalto, já preocupado realmente do que vai ser do futuro da sua esposa, Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, que é ministra do Turismo. O que me informaram é que também tentaram dizer a ele para não fazer essa saída de Daniela do União Brasil muito brusca, que é preciso acalmar os ânimos. Já Vaguinho hoje se desfiliou do União Brasil e já se filiou ao Republicanos. A história dele é um pouquinho diferente porque ele é prefeito, ele pode fazer essa movimentação sem nenhuma possibilidade de perder o mandato de prefeito da cidade de Belford Roxo. Já os deputados, há um censo ali por parte do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que o mandato de deputado federal, ele pertence ao partido e não ao parlamentar. Por isso, ontem a gente trouxe essa notícia aqui na CNN, que 6 deputados federais, incluindo a Daniela, a ministra do Turismo, foram até o TSE pedir para deixarem a União para saber se eles fizerem essa movimentação, eles vão ou não continuar com esse mandato. Para encerrar, Márcio, há muita especulação do porquê desse desentendimento entre Vaguinho e União Brasil. Do lado do pessoal do Vaguinho, com quem eu conversei, dizem que Luciano Bivar, presidente do União Brasil, estaria numa movimentação para tentar apoiar um adversário político de Vaguinho na prefeitura de Belford Roxo. Por isso, essa movimentação. Já do lado de Bivar, o que me disseram, que pode ter dedo de Eduardo Cunha. Lembra dele? Que seria muito próximo também a Vaguinho, estaria querendo comandar o partido ali no Rio de Janeiro. Eu conversei com Luciano Bivar, que voltou a dizer que considera Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro, enquanto ministra, uma vaga do União Brasil. Ou seja, se ela sair do União Brasil e o PT continuar com Daniela do Vaguinho enquanto ministra, outros capítulos de desentendimento entre União Brasil e o Palácio do Planalto devem vir pela frente. Muito obrigado, Larissa Rodrigues, que colocou a gente ao vivo de Brasília. É um assunto importante, como bem colocou a Larissa, do ponto de vista de governabilidade. Se União Brasil apoia ou não apoia este governo do PT. Na sua tela já estão Yuri Pita e Renata Agostini. Começo com você, Yuri, com esse foco no Ministério do Turismo. Quem é que deve ganhar essa queda de braço? Alguma chance da ministra continuar ministra depois de sair do partido? Depende dessa filiação, se ela ia o risco que ela corre de perder o mandato, porque a questão é, ministra, qualquer dia, qualquer hora pode deixar de ser ministro. O cargo que ela tem de deputada federal é dela pelos próximos 4 anos, se ela continuar no União Brasil. E aí, respondendo à sua questão, né, Márcio, do que vai ser do União Brasil nessa relação com o governo, o próprio Luciano Bivar me disse que não muda nada. O partido segue sendo independente. É importante a gente lembrar que o União Brasil, fruto daquela fusão do PSL, do qual Luciano Bivar era presidente, e do antigo Democratas, virou o União Brasil, há muita gente que jamais vai ser base do governo Lula. Mas há sim aqueles que topam apoiar alguns projetos do partido, do governo, como, por exemplo, a nova regra fiscal. É nessa postura, é essa posição que se mantém. E aí também, numa apuração junto com o nosso colega analista de Brasília, Gustavo Uribe, ele ouviu do ministro
Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, responsável pela pasta que foi mencionada pela Larissa Rodrigues, que o governo está cauteloso, está sem precipitação, ou seja, não pretende tomar nenhuma decisão em relação ao futuro de Daniela Carneiro no governo. Primeiro, é preciso esperar essa situação do União Brasil se resolver, ou pelo menos desses deputados vinculados ao grupo político de Vaguinho, porque a grande questão a legislação é muito clara de que o partido é quem tem as vagas em câmaras legislativas, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas ou câmaras municipais, a não ser que se justifique a causa, que é a alegação que esses deputados estão fazendo, mas o União Brasil vai dizer que não, que eles estão sendo infiéis ao partido e, por isso, se quiserem deixar o partido, tem que deixar os mandatos também. Agora, Renata, a gente está aí às vésperas do início das votações, das primeiras votações importantes para este governo Lula, e a gente ainda não sabe o tamanho da base de apoio. Sem União Brasil, ou pelo menos com esse impasse que está acontecendo neste momento, qual é o risco para projetos estratégicos do governo ali no Congresso Nacional? Pois é, a base ainda não foi testada, né? O próprio presidente Lula disse isso na semana passada e não foi mesmo. A gente vai ter que ver agora como que vai ser o encaminhamento desses... Tem vários assuntos de interesse do governo que precisam ser votados. Márcio, toda essa história, ela é interessantíssima porque a gente está nos primeiros meses do ano, né? Mas ela vale pelo aspecto que o Yuri começou a detalhar e ele foi hoje a campo com o Gustavo Uribe. É menos por essa movimentação de parlamentares, né? Eles vão mesmo para um lado, vão para o outro, o que eles estão questionando, a briga dentro do União Brasil, que aliás é um partido que não falta a briga, né? Na sua Constituição ele já teve ali muito embate, mas como fica o cargo no Ministério e o que isso representa na relação com a União Brasil. Você parte do ponto, isso prejudica o governo a trazer votos do União Brasil? Se a gente ficar só com o que o Bivar está dizendo, né, Yuri, é engraçado. Não muda nada, a gente continua independente. Então, eu quero espaço no governo, mas eu não estou me comprometendo a dar nada. Se a gente ficasse só com o que o Bivar está dizendo, não mudaria. Mas é claro que o governo, ao credenciar quadros do União Brasil para o primeiro escalão, ele está esperando sim que ao menos parte desses votos do União Brasil virem. Não é nem de longe algo que o governo está deixando de lado. O ponto agora essa troca, quando o ministro Padilha diz, não, a gente vai esperar sem precipitação, eles estão querendo que primeiro essa disputa seja resolvida internamente para então sentar na mesa e repactuar com o próprio União Brasil. Trocando em miúdos, Márcio, o governo nunca contou com todos os votos do União Brasil, isso seria impossível, nem o Bivar tem para oferecer. O ponto ele vai chegar numa conta em que ele se sinta confortável para exigir algum tipo de fidelidade de Bivar? O governo espera que isso aconteça sim e vai atrás disso. Vamos esperar primeiro eles se entenderem internamente para o Planalto entrar nessa história. Obrigado, Renata. Obrigado, Yuri.